Olá, meu querido, a paz do Senhor seja contigo. Eu sou o pastor Marcelo e nos próximos minutos eu quero te dar algumas instruções e práticas que de verdade pode salvar a tua vida. Fica comigo e vamos descobrir isso? Então vamos lá. Falando um pouquinho agora sobre o aion. O aion, ele é a palavra grega usada para dizer tempo, era, época, século. Não é a mesma palavra para mundo físico. Mundo físico é cosmos. O aion, ele é muito bem descrito na Bíblia e ele tem diversas características. A primeira que nós vamos citar aqui é quando Jesus fala a respeito das preocupações desta vida. Quando ele fala preocupação desta vida é a palavra aion. Então diz aqui, em Mateus 13, 22, quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Então a palavra de Deus ela é pregada a essa pessoa, ele ouve a palavra, só que a preocupação dessa era, desse aion e o engano das riquezas, você vê que as coisas estão conectadas. A pessoa ela é ligada na prosperidade, ela é ligada no lazer, no prazer, no status, no poder. Meus queridos, não há nada errado em você ter dinheiro, em você ter tempo de lazer. É direito nosso, você ter prazer. O Senhor fez as coisas para nós desfrutarmos dela. Mas se a tua motivação de vida for isso, se você estiver preso a isso, as preocupações dessa vida, se você correr atrás de riqueza dessa vida, a palavra de Deus vai ser infrutífera na tua vida. Então, primeiro ponto prático para a tua vida, desfrute a alegria do Senhor. Desfrute do que Deus tem te dado. Deus tem dado maravilhas para nós. Deus criou o céu, a terra, o mar. Deus criou coisas maravilhosas para nós desfrutarmos. Nós podemos desfrutar de tudo sem pecado. Não há necessidade de você pecar. Você não precisa ser enganado pela riqueza, se deixar levar pelo mamon. A Bíblia fala que existem só dois senhores. O Senhor Deus e o Senhor chamado Mamon, que é o Deus das riquezas. Muitas pessoas se deixam levar pelo Deus das riquezas e ficam preocupadas com as coisas dessa vida. Isso vai fazer você afundar. Você não vai conseguir ter um cristianismo autêntico, porque a palavra de Deus vai ficar sufocada na tua vida. O aion também possui filhos. É interessante, lá em Lucas 16, 8, nós vemos assim, o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo aqui é aion, são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Você vê que as trevas, elas têm sua organização, eles são bem organizados, e a Bíblia fala que os filhos deste mundo são os filhos das trevas, que não são os filhos da luz. Então, este mundo ele está nas trevas. Então, aion possui filhos. Você vê também Lucas 20, 34, fala, Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Os filhos dessa era, desse tempo. Mas lá no futuro, Jesus fala, não vai ter isso, não vai ter casamento, não vai ter filhos, não vai ter intimidade sexual. É outra era que nós viveremos no futuro. Vai ser completamente diferente, não teremos esse corpo físico. Jesus diz que lá nós vamos ser como os anjos. Não se casa nem se dá em casamento, não existe anjinho, filho de anjo. Então, os filhos dessa era, aion. Aion também tem sabedoria e regras. Aqui tem um ponto fundamental, preste atenção. 1 Coríntios 2, do 6 ao 8 diz, entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era. Olha o aion aqui. Sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Então aqui você tem a figura de uma sabedoria desse mundo. Você percebe uma estratégia que esse mundo tem para envolver as pessoas, para levar as pessoas a fazer aquilo que o mundo quer. Muitos cristãos têm sido enganados com isso, têm se deixado levar pela sabedoria desse mundo e aí justificam até seus posicionamentos antibíblicos, porque estão posicionados na sabedoria dessa era.
Isso é gravíssimo. Ela tem regras, ela tem uma moda. Essa era, ela tem um modo de proceder. No versículo 8 ele fala: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Onde está o questionador de Aion? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então a Bíblia diz que a sabedoria deste mundo é louca. Ela não serve para nós cristãos. Não serve. 1 Coríntios 1:20 também diz assim: não se engane. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, segundo Aion, deve tornar-se louco, para que se torne sábio. Então não serve para nós a sabedoria deste mundo. Ser cristão é ir contrário à sabedoria deste mundo. Pode ter certeza que você vai ser mal compreendido, as pessoas vão te rejeitar, haverá perseguição, mas saiba de uma coisa: você vai ser muito sábio, você vai ser muito esperto, inteligente, o Senhor vai ser contigo, você vai viver os prazeres da presença do Senhor, rejeitando a sabedoria dessa era. O Aion não serve para nós. Nós vamos viver um outro Aion, outra era. Também tem seus líderes poderosos. Já falei, 1 Coríntios fala: nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido não teriam crucificado o Senhor da glória. 1 Coríntios 2:8 fala, e esse aqui também, 1 Coríntios 1:20, fala que os poderosos dessa era não entenderam Jesus. Se tivessem entendido Jesus, não teriam crucificado o Senhor. Então, cuidado. Há líderes poderosos por trás de Aion, por trás dessa era. O Aion determina um padrão, uma moda. Você vê que o mundo ele é levado por modismos. O mundo vai sendo sempre levado por modismos. Então a Bíblia fala em Romanos 12:2, esse texto tão conhecido, fala assim: não se amolde ao padrão deste mundo, não se molde a Aion, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui tem um segredo, meu querido, tem um segredo. Se você não está sendo feliz na presença do Senhor, se você não tem vivido o melhor do Senhor, você não tem experimentado, você não tem comprovado a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o problema não está em Deus. O problema não está na palavra de Deus. O problema é que você se amolda ao padrão do mundo. Você tem medo de mergulhar. Se você mergulhar em Cristo, se você mergulhar no Espírito Santo, a sua mente será transformada. Você vai ser renovado de uma forma tão tremenda. E você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você não terá prazer em Aion. Você não terá prazer nesse mundo. Você vai viver o melhor de Deus nessa terra. Creia nisso. Creia nisso. Sabe por quê, querido? A Bíblia fala que Aion, ele tem um caráter perverso. Gálatas 1:4 diz que se entregou a si mesmos por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Jesus se entregou para nos resgatar de Aion, nos resgatar dessa era perversa, segundo a vontade de Deus, o nosso Pai. Não dá para viver os dois mundos. Ou nós vivemos com Cristo, ou nós vivemos no mundo. Sabe por quê? A Bíblia fala que esse mundo tem um Deus. 2 Coríntios 4:4. O Deus desta era, o Deus deste século, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quantos cristãos estão cegos? Não dá para chamar de cristão, apenas nominal, que se fosse cristão seguiria Cristo. O Deus deste século, o Deus dessa era, cega o entendimento do descrente. Para quê? Para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não conseguem enxergar o poder do Evangelho, que é salvação para todo aquele que crê. Não consegue enxergar a salvação eterna que o Senhor fez por nós. Não consegue, porque está dominado por um Deus com D minúsculo, que não é o nosso Deus, o Deus eterno. Está dominado pelo Deus dessa era. Então, querido, eu quero te perguntar, qual é o seu estado atual? Lá no começo do vídeo eu falei sobre Demas, falei sobre Lucas, falei sobre Crescente, sobre Tito. Seu estado atual é mais para Demas ou mais para Lucas?
Talvez você está como Crescente, Tito está precisando sair de cena para não desistir. Amém. Busque refúgio, busque conselho. Talvez você vai precisar mesmo disso. Isso é fato, acontece com todo mundo. Mas é por um tempo, é para você se renovar, como Marcos, que precisou fugir um dia, fugiu ali da presença de Paulo e de Barnabé, mas você vê no final da vida de Paulo, ele não falaria isso de forma hipócrita, Paulo, manda Marcos vir aqui. Não, ele sabia que Marcos estava firmado e que agora ele estava com capacidade de resistir a qualquer tipo de perseguição. O que te faz desistir? Pensa bem. Quais são as suas fraquezas? Detecte as suas fraquezas, trabalhe cada uma delas, busque ajuda e nunca navegue nesse aion, nessa era que nós vivemos sozinho. Você tem o corpo de Cristo para te ajudar. Se você fizer assim, se você a cada dia se autoavaliar, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Se a cada dia você se avaliar, trabalhar as suas fraquezas, buscar ajuda e nunca navegar sozinho, você anda junto com o corpo de Cristo, que é a igreja de Jesus aqui na terra, você vai ser bem sucedido. Você conhecerá a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que te guarde dessa era perversa, para que você possa viver a era futura, o novo aion, em nome de Jesus. Deus te abençoe.